Fala galera do YouTube, beleza? Márcio Nunes na área de novo. E hoje temos novidade no canal. Fiberfox Mini 5C+. Máquina de alinhamento pelo núcleo com 4 motores. Será? Vem comigo que eu te ensino como. Bom pessoal, então estamos de volta aí com o vídeo, tá? E eu vou apresentar para vocês a Fiberfox Mini 5C+. Uma máquina de alinhamento pelo núcleo com 4 motores, tá? Numa conversa descontraída aí com a Fiberfox viu o conteúdo do meu canal e ela falou: poxa, você poderia estar fazendo um vídeo sobre os nossos equipamentos, tá? Como a Mini 5C+, é uma tecnologia que a gente não tem visto por aí, eu resolvi produzir um vídeo deste modelo de equipamento, tá? Gostaria que vocês ficassem sabendo que a Fiberfox não está patrocinando o vídeo, tá? A Fiberfox não terá a oportunidade de ver este vídeo antes de ele ser postado e com isso eu vou expressar as minhas mais reais opiniões sobre o equipamento, beleza? Então chega de firula, vamos direto pro vídeo. Para garantir a nossa objetividade, eu fiz aqui um roteirinho, tá? E como eu já disse aí para vocês, é uma máquina de alinhamento pelo núcleo com 4 motores, tá? O que uma máquina precisa ter para ser considerada como uma máquina de alinhamento pelo núcleo? Isso na minha concepção, tá? Primeiro de tudo, ela precisa ser capaz de movimentar a fibra nos 3 eixos. X, Y e Z, tá? Para isso não tem necessidade dos 6 motores, 4 motores só consegue fazer isso, tá? Então são eles, 2 motores para o eixo Z, 2 motores para X e esses mesmos motores fazem o Y, X na vertical e o Y na horizontal profundidade. Então você, para movimentar nos 3 eixos, precisa de 4 motores e a Fiberfox tem os 4 motores, tá? Segundo quesito, a máquina precisa ter um software muito inteligente que seja capaz de identificar o núcleo da fibra, identificar variações na fibra e identificar automaticamente o tipo de fibra. Então, por exemplo, você coloca uma G657 de um lado, você coloca uma G652 do outro e ela tem que ser capaz de identificar esses tipos diferentes de fibra, tá? Isso pode ser mostrado para o usuário ou não, tá? No caso da Fiberfox, ela mostra para o usuário qual é o tipo de fibra. E o terceiro ponto que diferencia a Fiberfox dos demais fabricantes é com relação à resolução de imagem, qualidade da imagem. Os outros 2 motores das máquinas tradicionais de 6 motores, o que eles fazem? Eles fazem o foco e o zoom de forma analógica, então são motores que movimentam o conjunto de câmeras. Já na Fiberfox a gente não tem esses motores, isso é feito de forma digital, tá? Então como é que funciona isso? De forma digital a máquina trabalha essas imagens e consegue enxergar o núcleo e proporcionar uma qualidade de imagem superior às máquinas de 4 motores tradicionais, V-Groove ativo, enfim, tá? E aonde que está a grande diferença nesse quesito? Geralmente a grande maioria esmagadora das máquinas de fusão que temos por aí, elas têm um sensor de imagem cropado. O que é isso? A máquina enxerga a imagem inteira, só que ela traz só um pedaço dessa imagem para visualização, tá? Isso é um sensor cropado, isso se chama um fator de crop. Aí cada máquina tem um fator de crop específico. Já na Fiberfox, ela não tem um sensor cropado, ela tem um sensor full frame. Então, ou seja, tudo que o sensor está enxergando é tudo o que ela vai trazer de imagem. Então ela traz uma imagem no tamanho real. Com isso, a gente consegue trabalhar
zoom e foco de maneira digital sem perda de qualidade. É por isso que ela tem uma qualidade superior de imagem em relação aos outros equipamentos aí com 4 motores, tá? Além disso, ela tem um processador específico para o tratamento da imagem, tá? Então, além dela ter o sensor full frame, existe um processador que trabalha essa imagem e que vai entregar uma imagem muito precisa, tanto para o usuário quanto para a máquina, para que o software consiga entender como é que ela trabalha, né? É muita tecnologia em cima de um único equipamento, tá? Se vocês tiverem dúvida com relação aos sensores, alguma coisa do gênero, deixa um recadinho aqui embaixo nos comentários e aí a gente tenta ajudar vocês da melhor forma possível, beleza? Apresentando rapidamente a máquina, é uma máquina muito pequena, tá? Muito leve, não olhei manuais e nada, então não sei quantos quilos que ela pesa, mas eu sei que ela é muito pequena e leve, tá? Diferencial com relação a outros fabricantes, ela tem um touchscreen capacitivo, tá? Então muito parecido com o touchscreen de celular e muito preciso, tá? Então essa é uma diferença com relação aos outros fabricantes. E a segunda diferença, ó, é esse forno aqui, ó, invocadão, tá? A Fiberfox chama esse forno de Buster, tá? O que é isso? Nada mais é do que uma peça metálica posicionada onde ficaria o acrílico para você enxergar a fibra, tá? Então, no lugar do acrílico a gente tem uma peça metálica e com isso o que ela faz? Ela reaproveita o calor que está subindo do protetor e manda esse calor de volta para o protetor na parte superior, tá? Com isso a gente consegue contrações de tubetes de 60 milímetros com 10 segundos, tá? Então eu acredito que essa máquina é a que contrai mais rápido os protetores de 60 milímetros. Não me atentei a outros equipamentos, mas me parece que sim, tá? De resto é um equipamento normal, nossa intenção não é fazer um unboxing, tá? Mas nossa intenção é mostrar o equipamento em si, beleza? Vocês conhecem o canal, então sabe que isso aqui não faz muita diferença pra gente. A gente sempre precisa de uma análise técnica, tá? Então eu vou dar uma pausa no vídeo rapidinho, tá? Vou preparar o nosso setup aqui e a gente vai colocar ela à prova para ver se realmente o que eu estou falando e realmente o que a Fiberfox está falando é verdade, beleza? Só um minutinho que eu já retorno. Bom pessoal, estamos de volta aqui, tá? Já estamos aí com a máquina reposicionada, tá? E vamos ver aí se realmente o que eu falei, se realmente o que a Fiberfox falou é verdade, tá? Então vamos ligar aqui o equipamento. O equipamento está iniciando. Ó, beleza, o equipamento já está pronto. Vamos dar uma rápida visualizada aí no menu. Eu tenho as teclas de navegação aqui, eu posso usar o touchscreen, tá? Então vamos usar o touchscreen, ó. Menu da máquina, menu de manutenção, estabilização de eletrodo, configuração, instruções do usuário e calibração de arco. Então a gente tem bastante funções, vamos ver aqui no menu de manutenção. Ó, no menu de manutenção a gente está cheio de itens que a gente pode fazer manutenção, tá vendo? Bastante coisa. Então é uma máquina que tem uma manutenção boa em campo, beleza? Então vamos aqui vir em configurações, ó, menu da máquina, modo de fusão, vamos selecionar. Então eu estou selecionando o modo 100% automático, beleza? Opções de fusão, eu já tinha configurado, ó, a pausa 2, que é para ela fazer todos os alinhamentos e parar, tá? Para que a gente analise alguns itens. Então já está configurado, tá? Então a máquina teoricamente está zeradinha e configurada. Vamos voltar aqui para a parte principal da máquina, beleza? Então aqui, ó, modo de fusão automático e forno de 60 segundos. Eu não vou fazer uma contração, tá? Porque esse não é o objetivo do nosso vídeo. Mas como eu falei para vocês, ó, em detalhes aqui, tá? O forno com tecnologia Buster que eles chamam, tá? Então isso aqui é uma peça toda metálica e aqui dentro a gente tem, ó, uma outra peça metálica. Então isso faz um reaproveitamento do calor,
tá? E com isso a gente tem contrações mais rápidas, beleza? Só para vocês entenderem o meu setup, ó, eu tenho aqui duas bobinas de fibra, tá? Uma tá com fibra G657, tá? E a outra tá com fibra G652. Além disso, eu tenho aqui um OTDR também, tá? Vou trazer aqui pro cantinho só para vocês verem. É um Anritsu 9083 calibrado pela própria Anritsu, que vai fazer o teste aí da máquina, beleza? Então eu vou preparar aqui rapidinho a fibra para vocês, tá? Só um segundo. Então estamos com as duas fibras posicionadas. Eu não sei qual é qual, tá? Vamos aqui, ó, fechar a tampa da máquina. Ó, então a máquina já aproximou as fibras e ela nos deu uma mensagem. Fibras diferentes. Eu acredito que vocês não vão conseguir enxergar, mas está escrito fibras diferentes. Continuar. Na fibra da esquerda, se vocês conseguirem ver, está escrito BIF, que é Bending Insensitive Fiber, ou quer dizer que é a fibra G657. Do lado direito, ela está mostrando SM, que é uma monomodo normal, tá? Então, como vocês podem ver, ela identifica automaticamente o tipo de fibra, tá? Independente da fibra colocada. Vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Então, eu vou abrir aqui a tampa da máquina, tá? Ó. Vou tirar a fibra da direita, ó, sem sair da tela, ó, fibra da direita, e vou colocá-la do lado esquerdo, ó. Vou remover uma, tá? Ó, removi essa e vou colocar, a outra fibra, ó. Sem sair da tela, para vocês também não falar que eu não inverti, tá? Eu vou pegar a outra fibra e colocar aqui do lado direito. Vamos fechar novamente a máquina. E olha que legal, ó. Vou mostrar de novo para vocês em detalhes, tá? Então a máquina está mostrando aí agora que do lado esquerdo é uma fibra SM, tá? Uma G652, e do lado direito é uma fibra BIF, tá? Bending Insensitive Fiber, uma G657. Então, como vocês podem ver, a máquina entende o tipo de fibra e mostra para o operador qual é o tipo de fibra. Como vocês podem ver aqui, eu te dei uma batidinha aí na fibra, beleza? Mas vamos continuar esse processo de fusão aqui. Então vou clicar aqui no set. Ó, então a máquina aproximou a fibra, tá? Ela deu um grau de clivagem esquerdo de 0,5, um grau de clivagem direito de 0,4, tá? A fibra da esquerda é uma SM, a fibra da direita é uma BIF, tá? E ela mostrou aqui pausa 2, tá? Além disso, ela deu uma informação aqui de 0,0 micros de desconcentricidade entre as fibras e 0,2, que é o grau de clivagem do núcleo, tá? Além disso, ela mostrou aí como pausa 2. Beleza? Então, nesse cenário, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em set para ela fazer a fusão, beleza? Bom, então a máquina com a fusão feita, tá? Ela está estimando uma perda de 0 dB. A perda é sempre estimada, tá? A única coisa que vai te falar qual que é a perda naquele ponto vai ser o OTDR, tá? Aqui você pode mudar a visualização para X ou para Y, ou X com menor zoom, Y com menor zoom, ou X e Y ao mesmo tempo, tá? Eu não sei qual que é a resolução não, a frequência da tela da máquina, então eu não sei de repente se vai ficar muito nítido, porque eu não casei a frequência da minha gravação com a frequência da tela. Mas eu estou aproximando aqui para vocês poderem enxergar que vê que independente de ser uma máquina com 4 motores e sem zoom e foco analógico, ela consegue te dar um detalhamento perfeito do núcleo da fibra.
beleza? Então eu vou arrastar a máquina aqui para trás, tá? Arrastar o clivador aqui para trás. Agora eu vou trazer o OTDR aqui e a gente vai ver quanto que essa máquina deu de perda. Vamos ligar o OTDR. Eu estou colocando ele de lado aqui para não ficar, não aparecer aí o reflexo da luz, tá? Tá iniciando, só um segundinho. Então vamos entrar aqui na função OTDR, tá? No visor eu vou pedir para ele me mostrar a origem, tá? Nessas teclas de navegação esquerda eu vou vir em Setup. Na navegação direita eu vou vir em Limiares, que são configurações, e só verificar aqui, ó, que a perda na emenda tem que dar 0.01. Então qualquer coisa que esteja acima de 0.01, ela enxerga. Qualquer coisa que tiver abaixo, ela não enxerga. Então, ou seja, estou caçando aqui pelo em ovo. Beleza? Vou dar o ESC aqui, tá? Comprimento de onda configurada para 1310. As duas bobinas têm mais ou menos uns 8 km e o ponto de emenda está mais ou menos a 3.600 metros. Beleza? Então vou vir aqui, ó, e dar um start para ela fazer o teste. Só num detalhe, tá? A largura de pulso está em 10, desculpa, o comprimento está em 10 km e a largura de pulso em 50 nanosegundos. Como eu tenho dito muito, uma média aí é de 5 a 10 nanosegundos para cada quilômetro testado. E olha vocês aqui o que o nosso OTDR nos mostrou, ó. Vou voltar para o ponto B, a gente tem a nossa curva plotada e se vocês conseguirem enxergar aqui, ó, ele está mostrando aí, ó, o evento número 1 a 8.200 metros, o evento número 2 a 8.350 e o evento número 3 a 8.391. O que que é isso? São eventos de final de bobina. O meu final de bobina, ele tá ruim. Então, esses eventos são de final de bobina. Só que o evento no ponto de emenda, ele não acusou. Então, ou seja, essa emenda ficou abaixo de 0.01. Ainda assim, se vocês acharem que eu estou enganando vocês, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui em ligar em tempo real. Tá? Então a gente consegue ver aqui a curva com 8.000 e pouquinhos metros, tá? Vou deixar ele aqui de lado. Vou trazer a máquina aqui, ó. Vou abrir, vou segurar a fibra. Vou abrir a máquina. Tá? Ó. Soltei a fibra emendada na máquina, tá? E olha o que eu vou fazer, ó. Quebrei, tá? No que eu quebrei a fibra, ó, vou colocar a máquina de volta. No que eu quebrei a fibra, ó, olha onde está o nosso ponto de emenda. Mais ou menos a 3,6 quilômetros, tá? Então, ou seja, essa máquina de fusão, ela fez uma emenda com uma performance ou uma perda na emenda menor do que 0.01, beleza? Por que que eu utilizo fibras de diâmetros diferentes? De diâmetros diferentes, não, de tipo diferente. Por que que eu uso uma G657 e uma G652? Porque essas fibras têm um diâmetro de campo modal diferente uma da outra. E isso é o que mais confunde a cabeça das máquinas, tá? Se não tiver um software muito bem desenhado, a máquina não é capaz de fazer uma emenda com boa performance. Então é por isso que eu costumo a fazer esse tipo de emenda. Beleza? Ó, essa aqui é a opinião do Dr. Fusão. Eu realmente acredito que seja uma máquina de alinhamento pelo núcleo, embora as câmeras não sejam
analógica, seja um digital, mas realmente eu acredito que é uma máquina de alinhamento pelo núcleo com 4 motores, tá? Como vocês viram no TDR, ela produziu uma emenda abaixo de 0.01, o que é uma coisa difícil de se fazer com fibras 652 e 657. Então, ó, para mim essa máquina está ok. Eu aprovo essa máquina, beleza? Galera, quem curtiu, comenta, compartilha, curte, se inscreve no canal. Isso faz uma diferença enorme para a gente estar sempre produzindo um vídeo diferente para você e trazendo novas tecnologias. Beleza? Valeu!